bem? Gente, hoje é quinta-feira e é dia de vídeo. E eu tô aqui pra continuar os trabalhos de resenhas pra vocês, gente. Eu tenho muitos produtinhos pra resenhar, mas eu vou tentar fazer de formas mais diferentes possíveis. E eu tenho também vários produtinhos importados que eu tenho que mostrar pra vocês também, que chegaram pra mim enquanto eu não estava aqui. Então eu tenho que fazer uma mescla aí, né? Mas o vídeo de hoje, gente, vai ser resenha. Sim, resenha. E sobre aquele meu ponto fraco, que é paleta de sombras, gente. Quem me conhece, quem me acompanha com o tempo, sabe que eu sou a louca das paletas. Tudo bem que eu sou louca de tudo, porque eu tenho maquiagem aqui em exagero, que dá pra usar aqui nos próximos 10 anos. Mas paleta de sombra realmente é o meu ponto fraco. Quando eu fui para o Brasil, no final de junho, uma das primeiras compras que eu fiz foi justamente essa paleta de sombras aqui da Catarine Hill. Acho que a primeira compra que eu fiz lá, eu incluí essa paleta aqui. E apesar dela ter sido uma das primeiras paletas que eu adquiri no Brasil, eu optei por não fazer resenha dela, gente, porque junto com ela eu acabei recebendo outras paletinhas da Bitarra. Então acho que foram mais de 10 paletas que eu recebi aí no Brasil. E como essa daqui não era lançamento e já tem um zilhão de resenhas dela na internet, eu acabei optando por não fazer. Até porque a minha opinião sobre ela tá assim bem congruente com a opinião das outras meninas. Em relação à embalagem dela, que é, olha, só por Deus, acho que é a embalagem mais frágil, mais ruim que eu já vi na vida. O fato dela ser assim totalmente frágilzinho, dela vir assim, gente, isso aqui é uma embalagem realmente de CD, muito frágil. Eu acho que ela não resiste nenhuma queda. E esse negocinho aqui, esse suportezinho, a paleta mesmo em si, onde são encaixadas as cores das sombras, é totalmente plástico, um plástico assim nada resistente, mas em compensação a qualidade das sombras assim é uma qualidade muito boa. Então, como muitas blogueiras já falaram isso pra vocês, então eu acabei optando por não fazer a resenha dela. E ainda bem que eu não fiz, gente, porque estando eu na Beauty Fair, bela e tranquila, e eis que eu me deparei com o stand da Catarine Hill e ela estava lançando essa segunda paletinha aqui profissional, também com 30 cores de sombras, que está de ponta cabeça, em uma nova versão, gente. Eu confesso que eu demorei pra entender o espírito da coisa, sabe? Quando eu vi, eu achei que seria a paletinha Catarine Hill Profissional 2, assim como existe Vice 1 da Urban Decay, Naked 1, Naked 2, Naked 3, eu achei que essa daqui seria a paletinha 2. Mas quando eu recebi, foi que eu me toquei que essa paletinha aqui, ela não é a Catarine Hill 2, ela é simplesmente uma versão atualizada dessa paletinha aqui CD. Só que eles fizeram assim tipo um upgrade, algumas atualizações nela. Provavelmente essa vai sair de linha e essa está substituindo essa, gente. E essa daqui no site da Super Gloss, ela tá R$ 96. Então o preço aí tá bem parecido. Agora, gente, vamos falar em relação à embalagem, né? Graças a Deus, eles atualizaram para uma embalagem bem mais resistente. Então, essa segunda embalagem aqui é uma embalagem tipo as paletinhas da Bitarra, que eu já fiz resenha pra vocês, que é acrílico, só que é um acrílico bem mais resistente que a paletinha CD. Essa partezinha aqui é bem durinha. Essa partezinha, esse suportezinho que é onde eles encaixam assim as sombras, também é bem mais durinho, não é plástico tipo rasgável, igual esse daqui, é uma coisa mais durinha assim. Upgrade na embalagem, ponto pra Catarine Hill, que ouviu as nossas reclamações e fez uma embalagem decente para a versão 2 da paleta de 30 cores profissional da Catarine Hill. Ela foi feita com uma nova fórmula, diz que a textura é mais fina, as cores mais intensas e que ela tem uma maior fixação do que essa paletinha aqui na versão 1. E sem delongas eu vou falar pra vocês que sinceramente eu quase que não vi diferença entre uma e outra. Talvez, ainda sem certeza eu vou dizer pra vocês, é que essa paletinha número 1 aqui, ela esfarela um pouquinho mais que essa segunda aqui. A versão atualizada eu acho que ela esfarela assim um pouco menos, sabe? Eu acho que ela, assim como 90% de todas as sombras feitas no mundo da maquiagem, necessita assim de um fixador de sombras ou uma base de sombra. Por exemplo, se você for usar uma corzinha mais intensa, como essa amarelinha aqui, ela não vai ficar dessa cor aqui nos seus olhos se você não colocar uma boa base de sombras, um bom fixador. Nesse caso aqui, acho que só a base de sombra mesmo
nem o fixador pra deixar essa sombra amarelinha desse jeito. Então, independente da 1 ou da 2, eu acho que não dispensa o fixador de sombras, principalmente se você for usar essas cores assim mais intensas, sabe? Quando eu vi essa paletinha assim na internet, nos vídeos das outras meninas, eu sabia que ela tinha embalagem de CD, mas eu não tinha associado que pelo fato dela ter 30 cores, as sombras eram tão pequenininhas. Só quando eu vi ela pessoalmente que eu me toquei o quão são pequenininhas as sombras, assim, sabe? Malemar, cabe um dedo aqui. E a paletinha número 2 dá no mesmo tamanho, apesar da embalagem ser bem melhor, até um pouquinho mais pesada, é o mesmo tamanho, a mesma coisa. Agora, o que mudou aqui, além de todas essas promessas que pra mim não fez quase diferença, gente? Algumas cores. A paletinha, ela tem 30 cores de sombras, e dessas 30 cores de sombras, 10 são diferentes. Eles tiraram 10 cores dessa paletinha aqui e colocaram 10 cores novas aqui. 20 cores são exatamente iguais. Então assim, gente, eu não vou fazer sorte das 30 cores de sombra, ou melhor, 60 cores de sombras, porque senão o vídeo ficaria muito grande. O que eu vou mostrar pra vocês são as 10 cores que eles tiraram daqui e as 10 que eles colocaram aqui, pra vocês verem qual saiu e qual entrou. E eu deixo a foto das duas paletinhas no post do blog pra vocês verem a diferença entre uma e outra, tá certo? Então, um ponto negativo que eu achava dessa paletinha aqui, número 1, gente, que todo mundo falava tão bem e pra mim foi meio que decepcionante, digamos assim, eu não cheguei a comentar, mas eu pensei com meus botões, por ter 30 cores de sombras e ela ser tão bem falada, profissional e tal, eu achei que faltou muita cor neutra aqui nessa paleta, entendeu? Eu vou falar o marrom, por exemplo, aquele marrom que a gente usa de transição ou simplesmente pra esfumar. Só via 2 marronzinhos aqui, esse aqui, que é perfeito pra transição, aí esse marronzinho aqui, que era o marronzinho mais quente, então a gente tinha esses 2 marrons opacos e só de marrom. E aí tinha algumas corzinhas mais neutras, como essa, esse vinho aqui. Então eu senti muita dificuldade de usar essa paleta. Eu achei uma paletinha muito boa, muita variedade de sombras, mas poucas sombras neutras. Então eu acho que eles se tocaram disso, e apesar deles também terem colocado bastante cor nessa paleta aqui, que é o caso dessa última fileira aqui, se vocês olharem daqui pra baixo, essas 3 fileirinhas aqui, a grande maioria das sombras são neutras, tá vendo? Essas 3 fileirinhas aqui, as cores ficaram nessas 2 primeiras fileiras aqui. Foi um ponto super positivo para o upgrade da paleta da Catherine Hill. Na verdade, eu só achei 2 pontos negativos dessa paleta aqui. O ponto número 1 é que essa corzinha marrom aqui, que é justamente o marronzinho que eu usava pra fazer como transição, eles tiraram da paleta, que é o marrom opaco, e eles substituíram por esse marronzinho aqui, que já é um marrom mais escuro. Mantiveram aquele mais quente, sabe? Mas deixaram o marrom escuro e não colocaram um marrom assim, tipo um MA07 da Vult, sabe? Pra fazer a transição. Esse daqui dá também, tem alguns beijinhos assim que você pode usar também, mas aquele marrom se foi. E o segundo ponto negativo, gente, é que o preto da paleta, esse pretinho aqui, ó, que eu tô até colocando meu dedinho aqui pra fazer já swatch pra vocês, olha, tá vendo? Ele é muito menos pigmentado que o pretinho da paleta anterior, gente. Eu tive a impressão que o pretinho da paleta anterior, olha, que é esse daqui, ó, é bem mais pigmentado que o pretinho da paleta nova. É o mesmo preto, a mesma cor, mas a pigmentação bem diferente, gente. Isso só aconteceu com o preto. Todas as outras 19 cores que se repetiram da primeira e da segunda paleta não tiveram esse problema, mas o preto teve. Isso me irritou muito, porque o preto é preto, entendeu? Agora, ademais, gente, as outras cores que eles substituíram, eu achei super válida. Esses pontinhos brancos aqui na parte de cima de cada sombra são as sombras que foram excluídas da paleta, entendeu? Então, tá vendo esses verdes aqui que a gente nem usa mais, ó, eles foram excluídos. Esses 2 rosas avermelhados aqui, que inclusive são bem parecidos, também saiu. Essa corzinha aqui eles também tiraram, esse roxinho aqui eles também tiraram. Então, todas essas aqui que estão com pinguinho, eles tiraram. E substituíram por corzinhas assim mais usáveis, tá vendo? Essas que tem o pinguinho em cima, ó, são as cores novas da paleta, assim, que são bem mais usáveis. Eles tiraram todos aqueles tons de verdes, bem verde, que a gente quase não usa, e colocou tipo só um verde musgo, entendeu? Colocaram mais tons neutros de marrom, substituíram aquele branco por um peroladinho, que é esse daqui, e colocaram um único vermelho bem intenso aqui. Mantiveram essas cores aqui na última fileira,
cera, algumas cores smoke aqui e o restante todas as cores neutras. E o mais legal, eles colocaram assim muitos iluminadores, assim, vários tons de iluminadores, que é o que falta na grande maioria das paletas, porque se você parar pra pensar, eles fazem uma paleta de 12 cores, considerando que todas as makes que a gente faz, a gente sempre usa o iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Então você tem 10 cores de sombra pra você escolher qual cor você vai fazer o esfumado, que você vai passar na pálpebra, só que eles deixam 2 pra iluminar. A Catherine Hill não, ela já colocou aqui praticamente a fileira inteira aqui só de iluminador e ainda alguns tons de rosinhas aqui embaixo para quando você não quiser usar os tons mais clarinhos. Tirou aquele brancão e colocou uns tons mais assim peroladinhos, mais neutros, o que eu achei bem legal. Então isso é um ponto super válido e super positivo para a versão nova da paleta. E cores mais usáveis, eu acho que a cor mais diferente aqui dessa paleta é esse vermelho. Eu acho que dá pra fazer um look, assim, bem diferente com ela. Uma cor, assim, que eu nunca vi em paleta nenhuma. Olha a pigmentação dela, tá vendo? E esse amarelo, que eu acho que é o amarelo que mais chamava a atenção dessa paleta aqui, que eles mantiveram. Aqui, gente, essa primeira fileira aqui, com essas 10 cores, são as sombras que foram retiradas da paleta número 1. E essas 10 cores aqui de baixo são as novas cores que foram substituídas aí. Então, assim, eles substituíram aquele branco giz de lousa, assim, por um peroladinho. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas é um peroladinho mais usável. Aqui eles só excluíram esse beijinho com fundo acinzentado e colocaram um com fundo mais amarronzado. Esse lilás com fundo bem roxo, bem antigo, eles colocaram um fundinho também mais acinzentado, mais lilás mesmo. O marrom, que foi o que eu falei pra vocês, que eu senti muito, que era o marrom que eu usava como transição, eles substituíram por um mais escuro. Tiraram esses 2 rosas avermelhados aqui, que pra mim são bem parecidos, e colocaram 2 rosas assim mais discretos, um rosinha com shimmer e um mais puxadinho pro salmão. Tiraram esses 3 tons de verdes totalmente desnecessário, que a gente quase não usa, e substituíram por um verde mais musgo, que dá pra você fazer um smoke eye, um marronzinho com fundo mais quente também, assim com um pouquinho de brilho perolado, e um salmãozinho, e tiraram esse prateado aqui também antigo e trocaram por esse super vermelho, que eu não faço a menor ideia em qual ocasião eu vou usar, mas se eu descobrir, com certeza eu mostrarei pra vocês. Em relação às cores, tem cores tanto com shimmer quanto cores opacas, então tem uma mistura boa aí, e todas as substituições, exceto o marrom e o preto, que é menos pigmentado, bem válidas. Gostei muito da paletinha, então quem nunca comprou essa daqui, fez um bom negócio, porque vai poder comprar uma nova na versão melhorada e pelo mesmo preço, gente. Não esqueçam de conferir o post do blog, que eu vou deixar o swatch de todas as cores lá pra vocês verem. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!